Como é difícil andar nos caminhos de Deus, né? Como é difícil ser correto. Como é difícil andar em retidão. Como é difícil não pecar. Como é difícil. Então vamos entender o que a Bíblia diz para nós hoje? Vamos, orem comigo, por favor. Meu Deus Pai, meu Deus Filho, meu Deus Espírito Santo, obrigada por tudo. Nos encha, Pai, do seu Espírito Santo de Deus na nossa vida e nos dá entendimento, Pai, da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai ver 1 Coríntios e o capítulo é o 6. Nós começamos a ler do 6, tá bom? Vamos lá. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que diz e nem o que afirma. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Gente, eu achei muito interessante isso aqui. Vamos entender o porquê, né, que a lei foi feita para as pessoas que andam errantemente da doutrina do Senhor? Vamos entender um pouco. Do que desviamos de alguns se entregaram a vãs contendas. Algumas pessoas, né, quando fala da palavra de Deus, elas se envolvem em umas contendas de não querer entender o que a palavra diz. Aqui ele está falando da palavra de Deus, tá? De coisas espirituais. O 7, querendo ser doutores da lei, querendo ser o cara, né, que sabe tudo da lei de Deus, até conhece Deus, tudo, né? Ixi Maria, sabe muito de Deus. Na verdade, nós não sabemos de nada de Deus, a gente só pode saber o que está escrito e do que ele faz por cada um de nós. De novo, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que diz e nem o que afirma. Então, eles não têm prova do que eles dizem e nem do que afirmam, porque a palavra de Deus diz uma coisa e o homem diz outra. Por isso que nós temos que entender o que a palavra diz, procurar saber, né, fundamento dentro da palavra. Não que o homem diz, é assim, é assado, não. Tá dentro da palavra? Tá. Não tá? Esqueça, tá bom? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Então, aquela pessoa que entende que a lei de Deus é boa e que está dentro da palavra e nós temos que obedecer à doutrina santa de Deus, aquela pessoa que entende a palavra e que obedece a palavra, mesmo que não entenda, mas quando alguém explica, entende, né, clareia tudo. Então, essa pessoa não tem lei, porque ela já entende no que as coisas de Deus, pronto, acabou. Se não tem, entende, pronto, não entra em contenda com ninguém, porque sabe que aquilo ali é a verdade. Mas tem pessoas que entram em contenda com outras pessoas, sabendo que não é a verdade, sabendo que não está dentro da Bíblia. Mas Jesus já fez isso, já morreu, então isso agora já passou. Gente, nada passa dentro da palavra, nada sai de dentro da palavra. Deus não deu essa autoridade para ninguém tirar e nem botar. Então, não passou nada, tudo está aqui eternamente, até ele voltar, tudo aqui é eterno, tá bom? Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Por que não é feita para o justo? Porque já entende, já sabe, então a lei
não tem problema nenhum, a pessoa não tem problema com lei. Porque o Espírito Santo já está na pessoa, então para ele já é tudo normal. O Espírito Santo já tirou o que é ruim e agora só está ele mesmo ali dominando. Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Então a lei é para esse povo. Por quê que são para esse povo? Porque eles não conhecem ainda Deus. Eles não conhecem o Espírito Santo. O Espírito Santo não entrou neles ainda para fazer essa reforma, para fazer essa transformação, para tirar o lixo que tem dentro, né? Então, ainda, essa lei ainda é para essas pessoas, porque eles não reconhecem realmente, eles não sabem. Então, a lei ainda é. Mas a partir do momento que essas pessoas buscam real o Espírito Santo, diz: Espírito Santo habita em mim, faz morada em mim, me ajude a ser pessoas melhores. Se eu não estou fazendo certo, me ajuda. O Espírito Santo ele vai ajudar cada um de nós. Ele não vai me ajudar só a mim ou só outra pessoa, não, ele ajuda todos nós, aquele que quer. Mas temos que querer, porque se nós não quiser, ele não vai entrar na sua casa à força, que nem o inimigo faz. O inimigo, ele entra à força, né? E faz morada, realmente. Espírito Santo de Deus, não, você tem que abrir a porta para ele entrar. Aí sim, aí ele faz toda a transformação, se você permite, tá bom? O 10, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que contrário à sã doutrina. Todas as pessoas que é o contrário da sã doutrina, diz, eu tenho um sobrinho que ele é fornicador, né? Gosta de fornicar por aí. Ele diz assim: tia, é muito difícil. É muito difícil, realmente, meu amor, é muito difícil. Mas, para nós é impossível, porque a carne é fraca. Mas o Espírito está pronto para nos ajudar. Quando a gente se prostra perante o Espírito Santo habita em mim, faz essa mudança, faz essa morada em mim, eu não quero ser assim. Aí então o Espírito Santo entra, né? Porque a gente abriu a porta. O Espírito Santo entra e ele começa a mudar quando a gente quer, quando a gente conversa, quando abre o nosso coração para Deus realmente. Então o Espírito Santo ele começa a mudar isso, ele começa a tirar o que é ruim, né? E botar coisas novas, tá? Pensamentos novos, tira todo o desejo de fornicação, ele tira esse desejo, ele tira o desejo de tudo quanto o mal bota. Porque o mal, ele não pede, né? Ei, eu posso entrar? Ele não faz isso, não. Ele entra de uma vez. Quando vai ver, a gente tá com vontade de roubar, a gente tá com vontade de matar, a gente tá com vontade de fornicar, a gente tá com vontade de mentir. Tudo vem porque é coisa do mal que entra em nós, sem a gente pedir. Mas se a gente vê, Senhor, isso não é meu, tira isso daqui porque isso aqui não é meu. Espírito Santo habita em mim, faz morada em mim, tira aí esse mal que tá em mim. Então, o Espírito Santo vai, entra e tira tudo que não vem dele. Então, ele deixa a casa limpinha, tá? E continue buscando o Espírito Santo para que ele não saia de jeito nenhum. Amém? Porque ele vai nos transformar, ele vai nos libertar de todo o mal do inimigo. Tá bom? Aí sim, depois que a gente é libertado e a gente consegue, né, ouvir a doutrina do Senhor e segui-lo. Tá bom? Então, que essa mensagem venha nos ajudar a seguir realmente o que precisa ser seguido. Ore comigo só um pouquinho, por favor. Meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Pai. E nos abençoe a andar na sua doutrina santa, Papai do céu. Me ajude, Pai, e ajude cada um de nós, que o Senhor não saia de nós, Pai. Faça morada em nós a cada dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Até o próximo vídeo.